bem-vindos ao canal Esquerda Crítica. Um dos objetivos aqui do meu canal não é tratar apenas sobre política ou sobre os acontecimentos do mundo da política. Tem também assim como objetivo de tratar alguns assuntos relacionados à filosofia ou trazermos aqui alguma reflexão do ponto de vista filosófico, até mesmo para nos ajudar a compreender sobre os acontecimentos da nossa sociedade de um modo geral. Por isso que hoje eu quero trazer aqui um tema, penso assim que é um tema assim muito instigante, um tema muito importante, inclusive até para esse mundo que nós estamos vivendo de hoje em dia, que é desse livrinho aqui, O que é Ideologia, da Marilena Chaui. A Marilena Chaui é uma grande intelectual, uma grande militante, né, uma militante política, se a gente pensasse do ponto de vista de ação mesmo, não apenas de participação, né, administrativa ou qualquer coisa assim. Mas, além disso, assim, no mundo da intelectualidade, a Marilena Chaui é muito assim respeitada, né, e vem se tornando a cada dia que passa assim uma grande filósofa que nós temos aqui no Brasil, e graças a Deus, né, que nós temos assim uma pessoa como a Marilena Chaui. Então, entrando já diretamente no assunto sobre o que é ideologia, eu vou falar assim do livrinho. Não vai deixar de ser apenas um comentário assim um pouco raso, né, um pouco superficial, tá? E eu deixo a dica assim para quem quiser se aprofundar um pouco melhor, né, que leia esse livrinho. É muito fácil de encontrar ele e é um livrinho simples, a linguagem é muito acessível para qualquer pessoa, não tem coisas muito complicadas que está presente nesse livrinho. Então, a Marilena Chaui, no início, né, do seu livro, ela vem trazendo assim alguns pressupostos muito importantes para compreensão, para poder entender assim até lá no final, né, o que vem a ser a ideologia. E ela começa com Aristóteles, um filósofo da antiguidade grega, né, considerado um grande filósofo, né, da antiguidade grega, em que o Aristóteles ele vai tratar de uma teoria famosa, que é a teoria das quatro causas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Pegando assim como um exemplo uma mesa, né, uma mesa de madeira. A madeira seria, né, a árvore, por exemplo, seria a causa material, que é a madeira. A causa formal é a forma com que a mesa se toma, né, quando que você vai produzir, né, a mesa, ela vai se transformar então numa mesa, então essa é a causa formal. A causa eficiente, que é o marceneiro, né, que o trabalhador que, né, responsável para poder fabricar essa mesa. A causa final, que são os objetivos para os quais essa mesa ela vai servir. Só que em Aristóteles, a causa final ela é a causa mais importante de todas as outras causas. Acabou influenciando, né, para a formação ou para o fortalecimento da ideologia, que é a ideologia da classe dominante. Esse ponto básico e importante que a Marilena Chaui vai chegar lá no final, por exemplo, do seu livrinho, quando vai tratar sobre a ideologia do ponto de vista de Marx, né, do ponto de vista marxista, que esse é o principal que ela traz aqui nesse livrinho. Bom, então assim, a causa final, só para dar um exemplo assim, aonde que está o aspecto ideológico, né, da causa final de Aristóteles, está do ponto de vista que na modernidade, depois, né, o Marx, por exemplo, vai falar sobre a mercadoria. Então, o valor que se atribui, né, à mercadoria, né, esse valor ele é muito maior, por exemplo, do que a causa eficiente, que seria o trabalhador. Então, o trabalhador ele não teria assim tanta importância, porque o trabalhador ele possui a força de trabalho e ele vende essa força de trabalho dele com
com o trabalho, né, que ele vai desenvolver para poder fabricar, por exemplo, aquela mercadoria. Só que o valor maior acaba ficando o quê? Com a mercadoria. E isso, se a gente pegar dentro do aspecto ideológico da causa final, a causa final é que acaba sendo importante. Mais à frente, a Marilena Chaui vai tratar sobre a origem dessa palavra, né, da palavra ideologia, que é do Destutt de Tracy, que é um francês, né? Mas uma coisa interessante assim, quando ela vai trazer sobre os ideólogos, né, esses ideólogos com um grupo de pensadores junto com o Destutt de Tracy, esses ideólogos, no fundo, apesar de ter assim uma importância, porque são grupos assim materialistas, né, não grupos espiritualistas, a questão de que o que muita gente hoje em dia, né, assim, tem a tendência de entender ideologia como um conjunto de ideias, né, como aquele conjunto de ideias que é formadas por grupos, por pessoas, e assim nós conseguimos então assim conjugar de que um determinado grupo tem uma determinada ideologia, outro grupo tem outra ideologia, assim por diante. E a gente precisa entender que a Marilena Chaui, nesse livrinho, ela não está chamando de ideologia isso que acostumamos ou que estamos acostumados, né, a entender como ideologia. Isso é um ponto assim muito importante nesse livrinho, né? Quando se trata ela não quer dizer que ideologias são conjuntos de ideias ou que são concepções de cada grupo ou qualquer coisa que seja. Ela deixa muito claro, por exemplo, aqui no livrinho, de que a ideologia é a ideologia da classe dominante. Quem possui a ideologia é a classe dominante. Ou seja, porque isso tem em vista o entendimento que se tem de ideologia na concepção de Marilena Chaui, porque assim, a ideologia então são ideias, mas ideias instrumentais, né, muito bem articulada pela classe dominante, né, pela burguesia no caso, para poder enganar, para poder manipular, para poder ter assim como objetivo a manutenção do poder, né, dessa classe. Então, nesse sentido, ela deixa-se muito claro que a ideologia é a ideologia da classe dominante. Então eu posso até dizer, por exemplo, que a classe trabalhadora tem uma ideologia. Não há nenhum problema da gente falar sobre isso. Mas a gente tem que deixar muito claro que a ideologia, nesse aspecto tratado pela Marilena Chaui, ela tem um aspecto assim negativo, não um aspecto positivo, né? Talvez para mim poder separar, eu poderia dizer que a classe trabalhadora tem uma ideologia positiva, não sei, né? Mas a gente precisa entender claramente que aqui ela quer tratar que a ideologia é a ideologia da classe dominante, que ela tem um claro assim, objetivo de, por exemplo, distorcer a realidade, né? Inverter a realidade, de mascarar a realidade, de ocultar a realidade para que a classe trabalhadora ou a maioria da população da sociedade não consiga, por exemplo, entender ou não consiga enxergar ou ver as manobras ou tudo que a classe dominante faz para poder cada vez mais manter essa população mais pobre, essa população, para poder manter, por exemplo, essa classe trabalhadora, porque a classe empresarial, a classe rica, ela precisa do trabalhador. Eles sabem muito bem, tipo assim, de que eles precisam desses trabalhadores. Precisam de... igual se quando eu falo do pedreiro, né? Na cabeça dessa gente, é assim, tem que sempre existir o pedreiro. Você não pode deixar que uma pessoa que é pedreiro deixe de ser pedreiro. Pode até acontecer, isso não é impossível, né? Mas no fundo, o objetivo é manter essa manutenção. E uma outra questão também muito forte, quando a gente percebe no período eleitoral, né? Porque assim, essa manipulação, todo esse exercício da ideologia, ela vai cotidianamente acontecendo, né? Acontecendo, por exemplo, na imprensa, né? De um modo geral. Hoje nós temos as redes sociais também,
ela, sem que a gente perceba, ela não é muito perceptível. A ideologia não é uma coisa muito clara, muito perceptível. Isso é que muita gente se engana. Tem assim como objetivo de fazer, por exemplo, que essa classe sofredora, essa classe trabalhadora, por exemplo, vote, vote em membros da classe dominante, ou de representantes, por exemplo, dessa classe dominante. Porque assim, essa classe ela vai continuar, por exemplo, com a sua dominação. Para poder encerrar toda a nossa conversa, porque eu penso que o ponto básico eu tenho falado aqui para vocês, né, sobre o que trata o livrinho. Tem alguns pontos que a Marilena Chauí vai trazer aqui sobre o positivismo, que acho que também é importante. O positivismo tem exercido assim uma ideologia muito forte, né, dentro do campo do ponto de vista da sociologia, né, na nossa sociedade. Alguns valores assim muito fortes, né, que são dados no campo social ou nas análises, por exemplo, da nossa sociedade, quando se trata, por exemplo, dos chamados organismos sociais. Aquilo que na funcionalidade, na comparação, por exemplo, da sociedade como um corpo, né, como membros, né, do corpo humano, as coisas precisam estar seguindo uma certa ordem, né? Uma greve, por exemplo, seria uma desordem. Então a greve ela precisa ela precisa ter repressão para que essa greve não tenha consistência ou qualquer coisa assim. Então, para encerrar, a ideologia consiste precisamente na transformação das ideias da classe dominante em ideias dominantes para a sociedade como um todo, de modo que a classe que domina no plano material, econômico, social e político também domina no plano espiritual das ideias, que é aquela ideia do espírito, né, relacionado ao filósofo Hegel. Isso significa que, embora a sociedade esteja dividida em classes e cada qual devesse ter suas próprias ideias, a dominação de uma classe sobre a outra faz com que só sejam consideradas válidas, verdadeiras e racionais as ideias da classe dominante. Para que isto ocorra, é preciso que os membros da sociedade não se percebam como estando divididos em classes, mas se vejam como tendo certas características humanas comuns a todos e que tomam as diferenças sociais algo derivado ou de menor importância. Para que todos os membros da sociedade se identifiquem com essas características supostamente comuns a todos, é preciso que elas sejam convertidas em ideias comuns a todos. Para que isto ocorra, é preciso que a classe dominante, além de produzir suas próprias ideias, também possa distribuí-las, o que é feito, por exemplo, através da educação, da religião, dos costumes, dos meios de comunicação disponíveis. Como tais ideias não exprimem a realidade real, mas representam a aparência social, as imagens das coisas e dos homens, é possível passar a considerá-las como independentes da realidade e, mais do que isto, inverter a relação, fazendo com que a realidade concreta seja tida como a realização dessas ideias. Bom, o vídeo já está um pouquinho longo. Eu pretendo, num outro momento, ainda falar sobre a ideologia da competência em Marilena Chauí. Obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima vez.